O principal objetivo do domínio doutrinário, quando a gente estuda ele, é poder ajudar a gente a entender melhor os ensinamentos do Salvador Jesus Cristo, que estão lá nas passagens de domínio doutrinário, e também as escrituras em si, né? E também a gente ter a capacidade de poder explicar para alguém com as nossas próprias palavras. Esse é o domínio doutrinário desse vídeo, né? Onde nós estamos aprendendo um pouquinho aqui sobre essa revisão de domínio doutrinário. Meu nome é Rodrigo Rocha e nós vamos, nessa aula de hoje, aprender algo sobre como a gente pode melhorar o nosso estudo das Escrituras e poder entender melhor as Escrituras e explicar melhor, não só para as pessoas, mas às vezes até para nós mesmos, né? Às vezes uma técnica, né, de ensinar a nós mesmos a poder nos aproximar também, né? Ao estudar as Escrituras, nos aproximar de Jesus Cristo. Eu costumo, antes de estudar minhas escrituras, eu costumo fazer uma oração. Para mim é algo primordial ali. E a oração, ela sempre me ajuda a me aproximar mais do Pai Celestial e Jesus Cristo. E aí eu consigo entender melhor através do Espírito Santo. Às vezes alguma coisa que eu não entendi direito na escritura, uma palavra diferente. É por isso que eu queria fazer essa pergunta para você. Se quando você tem contato ali também com as escrituras, se você já se deparou ali com algum versículo, né, que tem alguma frase diferente, uma palavra meio assim diferente, que te deixa talvez um pouco confuso ali, né, na definição daquilo. Já aconteceu com você isso? Então, o objetivo nosso aqui hoje é isso, é de através do domínio doutrinário, desse estudo do domínio doutrinário, a ajudar vocês, né, e eu também vou estar me ajudando aqui, a compreender melhor as escrituras, de entendê-las de forma melhor e principalmente poder ter a capacidade, né, ter ali aquela tranquilidade de poder explicar melhor as escrituras ou ensinar melhor a vocês, né, ou eu que tiver uma oportunidade às vezes de ensinar numa aula da escola dominical, do Vem Segue-me, ou algum ponto ali, né, da aula do seminário. Enfim, isso vai te ajudar hoje hoje, né, isso vai te ajudar a poder entender bem mais isso. Tá ok? Então vamos lá. Vamos começar com uma primeira pergunta. E lembrando, essas perguntas que vão aparecer, como essa aqui, que é a primeira pergunta, você precisa responder no formulário, que está no link, na descrição aqui desse vídeo. Ou você pode pegar o próprio link com a professora ou o professor, tá ok? Então a primeira pergunta é essa: qual é a sua reação ao ler uma escritura e não entendê-la muito bem? Quando isso acontece, o que você faz para entender melhor? Então, escreve lá, tá, na resposta, naquele formulário, no link do formulário lá que está aqui na descrição, né, do vídeo e também lá com o professor. E só para a gente entender um pouquinho mais, esse manual aqui é um que vocês vão utilizar bastante para poder explicar melhor, inclusive as passagens de domínio doutrinário para vocês, tá? E também para mim, né? Eu utilizo muito esse manual. Esse manual você encontra lá na Biblioteca do Evangelho e ele vai estar ali na parte que está escrito lições, livros e lições. Você vai clicar ali, vai ter seminário. É o primeiro manual que tem ali. Percebam que ele tem uma parte importante aí, tá? Se atentem à data aqui, ó, 2023, tá bom? Tem que estar esse, documento principal de domínio doutrinário 2023, tá certo? E olha como ele é útil, tá? No final ali desse documento, né, principal de domínio doutrinário, ele mostra algumas passagens de domínio doutrinário e a frase-chave que explica um pouquinho sobre elas. Então, às vezes, se você não entendeu como que funciona o domínio doutrinário em si, basta você aplicar isso aqui que eu estou te falando. É uma técnica importante, que a gente vai aprender algumas técnicas aqui hoje, né? Que essa é a intenção e o objetivo desse domínio doutrinário. Então, a técnica é essa, é você utilizar o documento que a gente acabou de falar aqui, né? Documento principal de domínio doutrinário, 2023, utilizá-lo para te ajudar a entender as escrituras. É isso. Tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos Efésios 1:10. Às vezes você leu lá, fala, nossa, o que exatamente quer dizer isso? E aqui tem a frase-chave, na dispensação da plenitude dos tempos, tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Então, é isso que ele explica ali. Uma outra ali está em 2 Timóteo.
né? 2 Timóteo 3, do 15 até o 17. As Sagradas Escrituras podem fazer-te sábio para a salvação. Ela está explicando de uma forma bem resumida, a frase-chave é isso, né? O que significa aquela escritura que está ali na passagem de 2 Timóteo 3, do 15 ao 17. Então, utilizem, tá, bastante esse manual, né, esse documento principal de domínio doutrinário, porque vai ajudar vocês não só com as passagens de escrituras, mas entender melhor e se aproximar também mais de Jesus Cristo. Porque o Espírito vai confirmar algumas coisas para vocês quando vocês não tiverem as escrituras por perto, mas vocês vão poder lembrar. De repente alguém lê e falar, o que será que significa isso? E você poder explicar, porque você vai lembrar de quando você estudou isso lá no documento principal de domínio doutrinário. Tá? Então é bem importante vocês terem esse hábito, tá, de utilizar essa técnica que eu acabei de ensinar aqui, utilizando esse recurso, documento principal de domínio doutrinário. Ok? Uma outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, é uma outra técnica, ela trata-se da referência cruzada. Não sei se alguns de vocês já utilizaram isso, mas ela é bem útil, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz a referência cruzada. Tá? Então, basta a gente está ali na escritura, né? Então, basta a gente localizar algumas palavras, né? Alguns pontos ali que, de repente, você não conseguiu entender. No caso aqui, ó, nós estamos vendo o versículo 3, né? No versículo 3, a gente vê ali é, algumas alguns destaques, né? Olha só, no porquê, alguns destaques em azul, né? De algumas palavras. E é bem legal porque assim que você clica nessa primeira aqui, ele já vai te levar para essa parte aqui, ó, tá? Que é uma outra escritura, então é aí que é a referência cruzada que a gente chama, porque vai te levar para uma outra escritura, tá? Porque vai explicar um pouco melhor, vai trazer de forma mais clara esse versículo aqui, por exemplo, tá? Todo esse versículo que a gente está fazendo. Então, isso é uma coisa importante para a gente entender e poder aplicar na hora que nós estivermos estudando as Escrituras. Uma outra parte, né, que nós podemos utilizar aqui, vamos ver uma outra aqui, ó, da referência cruzada, é em relação a algumas outras escrituras, né? Como, por exemplo, não só escrituras, né, mas outros significados, né? Como, por exemplo, aqui, ó. Quando ele seleciona aqui nós estamos agora vendo esse segundo versículo, tá? Nesse outro exemplo. Tá? Naquele primeiro exemplo, nós olhamos ali o versículo 3. Mas agora nós estamos nesse aqui, tá bom? Versículo 2. E aqui ele explica melhor o que quer dizer isso aqui, ó, essa frase, ó. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Isso significa que ele está tentando mostrar para nós que aquilo ali significa sobre a segunda vinda. Os dias de Cristo estivesse de perto, é que a segunda vinda estivesse próximo. Então é muito importante também nós utilizarmos essa referência cruzada. Quando a gente pega aqui, por exemplo, a gente vai clicar em dia e vai aparecer aqui, né, a referência cruzada, ou seja, levando a gente lá para o guia para estudo das escrituras. E se você clicar aqui, nesse ponto em azul aí, ele vai te levar ali para explicar o que é a segunda vinda, quando, né? Ah, existe uma data específica sobre ela? E aí vai explicar detalhes que, na verdade, não tem uma data, né? Que só o Senhor sabe. Enfim, você vai poder se banquetear melhor e fazer um verdadeiro estudo das Escrituras. Vamos então para um próximo passo aqui, para a gente poder entender melhor e utilizar mais algumas técnicas, né? Para a gente poder estudar as Escrituras. E vamos ter algumas outras aqui, tá? Durante essa aula. Mas antes disso, eu queria poder enfatizar com vocês e fazer aqui uma atividade com vocês. Então, lembre-se, vão ter 3 perguntas aqui. A primeira já foi, e agora nós temos a segunda, tá? Essa segunda refere-se a essa técnica que a gente acabou de aprender, de estudo das Escrituras, tá bom? Que vai nos aproximar mais do Salvador e nos fazer sentir mais o Espírito e compreender melhor as coisas que nós estamos estudando. Então, aqui fala, escolha uma das escrituras abaixo. Você vai escolher uma dessas, Efésios 1:10, ou 2 Timóteo 3, do 15 ao 17. Tá? Escolhe uma das duas e responde a essa pergunta.
como fazer uma referência cruzada dessa escritura? Escreva um exemplo. Então, você vai escolher, por exemplo, se você escolher Efésios 1:10, você vai ler lá ele, né? E vai ver se tem alguma referência cruzada, ou seja, uma outra escritura que se refere a Efésios 1:10, explicando algumas coisas a mais, ou às vezes só fazendo um paralelo com as duas escrituras, tá bom? Então aí você vai colocar lá, né, na resposta, no formulário, que está aqui no link da descrição desse vídeo, ou você pega com o professor, tá? Então você vai colocar lá na resposta, olha, a escritura tal se refere está tendo como referência a Efésios 1:10, que eu escolhi aqui. Né? E a escritura fala sobre isso, que tem tudo a ver com isso. Entendeu? Então é só mais ou menos explicar assim lá. Tá? Então, como fazer uma referência cruzada dessa escritura que você vai escolher aí? Escreva um exemplo. Então, é muito importante nós utilizarmos essas técnicas, tá? Essas habilidades, porque isso vai nos fortalecer no estudo das Escrituras e nos fazer lembrar. O Espírito vai nos permitir lembrar, inclusive aqueles que estão se preparando para a missão. Né? Lá na missão, de repente, você está num momento onde foi feita uma pergunta ou algo aconteceu, e você vai poder lembrar da Escritura. Olha que bênção. Ou até mesmo na escola, no trabalho, algum momento que você tiver lá para frente, né, na sua vida, tiver mais velho, você vai poder lembrar desse estudo, né? E é um estudo contínuo, não tem fim, né? Uma próxima habilidade técnica que a gente vai fazer é definir palavras e chaves, tá? Por exemplo, aqui, ó, mais um exemplo aí que eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui, mais uma vez, no versículo 3 aqui, tá bom? Estamos estudando bastante aqui esse versículo 3 hoje, tá? De 2 Tessalonicenses. Então, aqui nós estamos agora querendo entender, definir algumas palavras. Por exemplo, nossa, eu não sei o que significa apostasia. O que será que é isso? Quando você clica aqui, então é buscar, tá? É você definir palavras enquanto você estuda as escrituras. Se você não entende aquela palavra. Por exemplo, apostasia, quando você clica aqui, ele te leva de novo para o guia, né, para estudo das escrituras. Ele define a apostasia, né? Aqui dentro, quando você clica aqui, por exemplo, ele vai te levar ali à definição da palavra apostasia, que é o afastamento, né, ali das verdades de Deus. Um dos, né, significados que ele coloca lá, mas vocês podem estudar mais aí depois. Fica de tarefa de casa aí também. Né? E uma outra parte que é importante é que, de repente, você não está no digital, como a gente está aqui agora. Aí você pode pegar lá no papel, né? Quando você está estudando as escrituras no papel, tem ali no rodapé as referências, e vai estar escrito normalmente isso aqui, ó. GE, né? Que é o Guia para Estudo das Escrituras. Então você vai até no final das escrituras, tem lá o Guia para Estudo das Escrituras, e você pode consultar também o significado das palavras. É muito útil, tá bom? Um outro ponto é esse aqui, olha que interessante. Ó. Aqui, quando você clica, agora nós estamos aqui no versículo 1, tá bom? Quando você clica na palavra pela, né, que ele está querendo dar um contexto, explicar o que é isso aqui, ó, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer que é concernente. Quando você clica lá, ele dá uma definição do pela, concernente à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que ele quer mostrar aqui para nós, né? E dar uma definição de palavras ou algumas frases. Então, é muito importante a gente usar também essa técnica, essa habilidade, para a gente definir palavra. Então, essa é mais uma, gente. Olha só que legal, né? Para a gente poder estar estudando aí as escrituras. É uma grande bênção, né? A gente poder saber e conseguir cada vez mais entender o que está ali. Uma outra forma que eu vou colocar aqui agora, praticamente para a gente finalizar aqui, tem essa e mais uma que eu vou mostrar aqui. Então, fiquem bem atentos, tá? Como entender ali a história que está se passando em relação à, à escritura, né? Então, a gente está falando aqui de entender o contexto e o conteúdo, tá? Então, por exemplo, uma forma de entender a historinha ali, o que está passando naquele momento, daqueles versículos que a gente está lendo, uma forma de entender melhor é você ver o cabeçalho, ele lá, ó, como o cabeçalho do capítulo ou os versículos ao redor aumentam seu entendimento da passagem de domínio doutrinário. Então, como que o cabeçalho ele pode te ajudar? Então, você sempre olha o cabeçalho, tá bom? Tem um exemplo aqui, por exemplo, de 2 Tessalonicenses também,
Aí, ó, o cabeçalho mostra direitinho, né? A apostasia precederá, ou seja, vai vir antes da segunda vinda, né? O evangelho prepara os homens para a glória eterna. É um resumo do capítulo. Normalmente eles acabam colocando aqui esse resuminho do capítulo, tá? Então, utilizem essas 3 perguntas aqui quando vocês estiverem estudando. Anota aí agora no seu caderninho, né, ou no seu celular ali, para você não esquecer que enquanto você estiver estudando, essa é uma outra habilidade para você utilizar. Façam essas perguntas enquanto você estiver estudando lá os versículos. Essa primeira pergunta sobre o cabeçalho, né? Como que o cabeçalho te ajuda a entender melhor, né? Essa passagem de domínio doutrinário ou essa escritura. A segunda pergunta é essa: com que o autor, né, inspirado, está falando? Com quem que ele está falando ali? E por que ele está falando para essas pessoas? Então, é com quem que ele está falando e por que ele está falando essas pessoas, né? E a terceira pergunta que você pode fazer também enquanto você está ali estudando é: qual que é a mensagem principal dessa passagem das Escrituras? Né? Qual que é aí, né, a conclusão, né? O que ele quer transmitir? Porque essa escritura aqui que eu estou lendo, essas escrituras, né, esse bloco aqui, está querendo me transmitir para os meus dias atuais. Como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Né? Então, a gente começa a entender um pouquinho melhor, né, sobre contexto e conteúdo aí desse ponto. É uma habilidade também, entender o contexto e conteúdo. Tá ok? Então, agora a gente vai para a nossa última pergunta, né? Nossa pergunta final aqui, que é a terceira pergunta, que, lembrando, precisa ser respondida lá no formulário, tá? De respostas. Você vai colocar lá, você vai escolher de novo uma dessas 2 escrituras, Efésios 1:10 ou 2 Timóteo 3, do 15 ao 17, e aí a pergunta está aí, é essa que você vai responder lá. O que você entendeu sobre essa passagem? Então, essa é a primeira coisa que você vai colocar lá. O que você entendeu? Você escolhe lá, por exemplo, escolhi 2 Timóteo 3, do 15 ao 17. Então, o que você entendeu sobre essa passagem e como ela aproxima você do Salvador? É isso que a gente quer que você coloque lá como resposta no formulário, tá bom? Responda essa pergunta lá. E para finalizar, tem uma citação maravilhosa aqui do nosso querido presidente da igreja, nosso profeta atual, vivo e revelador. Ele disse: prometo-lhes que, se estudarem as palavras dele, sua capacidade de ser mais semelhantes a ele aumentará. Sei que isso é verdade. Olha que bênção, né? Nós podermos ter as palavras dos profetas, o profeta verdadeiro, nos mostrando como a gente pode estudar melhor e como isso vai nos aproximar mais do Salvador Jesus Cristo. Eu sei que essas coisas são verdadeiras e que o Senhor, ele nos ama muito. Ele deseja muito que a gente estude as Escrituras cada vez mais, porque isso vai determinar muitas das nossas escolhas e, inclusive, vai nos aproximar cada vez mais de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, amém.